que está a acontecer? São projetos execuíveis ou são sonhos, ilusões que nunca se vão concretizar? Bom, Ilustre Muyanga, deixa-me dizer que nós já cansamos do mesmo papo. Ciclicamente, em períodos eleitorais, os candidatos nos trazem sempre a mesma conversa. Parece que pegam um manifesto, quando existe manifesto, e só alteram ali um ano. Que assim foi 2019, então passa 2024. Que não existe aqui uma clareza sobre como vai se materializar esses projetos que nos vendem enquanto eleitores, enquanto moçambicanos. É por esta razão que surgiu a Nova Democracia, para acabar com esse ciclo de falsas promessas, de promessas sem fundamentos, de promessas sem base bastante para poder se materializar. E se formos a notar, a conversa é sempre a mesma. Fala-se de construir estradas, fala-se de infraestruturas, fala-se de baixar preços. Mas somos a ver hoje, por exemplo, o partido que governa Moçambique há mais de 49 anos. Qual é a estrada que pode dizer aqui que já reabilitou já com o raiz que possa dignificar Moçambique e possa dignificar os moçambicanos? Não existe. E os outros candidatos também são oposição, mas nunca trazem aqui ideias concretas sobre haver na sua eleição para presidente da República o que será feito de concreto para poder garantir a materialização dos seus projetos. E nós, enquanto moçambicanos, estamos cansados, volto a repetir, do mesmo papo, estamos cansados da mesmice, estamos cansados aqui de agendas vazias, agendas que não respondem aos desafios que o país apresenta neste momento. E estamos nós aqui como Nova Democracia para dizer que existe uma alternativa, que a Nova Democracia é este partido aqui que veio para trazer a materialização das aspirações mais concretas que os moçambicanos têm. E nós escolhemos o Parlamento como pontapé de saída, porque é no Parlamento que a mudança deve começar em Moçambique, é no Parlamento que é decidido a agenda do Estado moçambicano, é no Parlamento que são traçadas as políticas públicas, é no Parlamento que deve ser fiscalizado, é por meio do Parlamento, nesse caso, que deve ser fiscalizada a ação governativa. Então, o segredo para nós está no Parlamento. E é por essa razão que a Nova Democracia está no Parlamento. Está no Parlamento. A mudança que nós queremos em Moçambique. Por isso que a Nova Democracia não avançou com nenhum candidato presidencial. Sim, a Nova Democracia definiu o Parlamento por razões muito simples. Filipe Muyanga, se nós temos um Parlamento forte, o bastante, para garantir equilíbrio nas relações de poder, um Parlamento que é capaz de impor respeito por meio do próprio governo, a governação será diferenciada. A governação vai ser aquela que respeita os valores do Estado, respeita os princípios do Estado, respeita os moçambicanos enquanto cidadãos desta parte. Está a dizer que por mais que seja o Daniel Chapo presidente da República, mas com um Parlamento que não lhe favorece, ou se a Frelimo não conseguir a maioria parlamentar, não vai decidir nada. Não, nós estamos a dizer aqui de forma bastante concreta e simples. É que nós queremos eu faço essas perguntas porque o povo lá em casa, eu até percebo, mas eu sou porta-voz aqui. E o povo está atento, quero ouvir. Porque o povo sabe, Nova Democracia diz que não tem presidente, por quê? Porque está a apostar no Parlamento. Então, por que está a apostar no Parlamento? Nós queremos ouvir qual é a explicação que ele vai dar. Então, essa aqui é a oportunidade. Exatamente. Eu estava aqui a dizer, um dos problemas que mais leva a Moçambique a estar onde está hoje é que nós temos um parlamento socialmente inútil. Um parlamento que não representa as aspirações dos moçambicanos. O parlamento, pela sua essência, deve ser o defensor primário dos moçambicanos. Não está a acontecer na Assembleia da República. O nosso parlamento é socialmente inútil. O nosso parlamento não representa os moçambicanos. Deputados da Frelimo não fazem nada. Nós não temos sentido de pertença com o nosso parlamento. Nós não temos uma proximidade com o parlamento. Nós não conhecemos os parlamentares que nos representam. E isso é grave. Estava a dizer que o parlamento é a casa do povo, mas pergunta a qualquer cidadão, conhece um deputado? Não vão te dizer. Só conhece a televisão. Nem a televisão, ninguém assiste debate parlamentar, porque o debate parlamentar é vazio em Moçambique. O debate parlamentar não discute em Moçambique. Não discute problemas. Nunca ouvi um parlamentar a discutir a greve dos médicos. Nunca ouvi um parlamentar a levantar assuntos do pagamento de salário na função pública. Não, mas o MDM e a Renamo levantam um pouquinho as questões. Os debates parlamentares não podem ser levantados com base em interesses partidários. Tem que ser com base no interesse dos moçambicanos. Muito obrigado. Estamos a dizer. Então, Filipe Muyanga, deixa-me dizer uma coisa. Quando o Moçambique passar a ter um parlamento socialmente útil, como será com a Nova Democracia lá, esses problemas básicos passarão a ser observados. Vamos debater o país, vamos criar uma agenda de Estado capaz de compor as mais diferentes formas de pensar no nosso país e estabelecer aqui uma direção única, capaz de aglutinar os vários pensamentos que existem em Moçambique e construir um Estado bem e que possa servir de utilidade para os moçambicanos. Muito obrigado. Professor Santismo, muito obrigado. Está-se a vender projeto político de governação ou está-se a vender ilusões para o povo moçambicano? O que é que o povo moçambicano procura? Bem, eu, na qualidade de professor e também membro e mobilizador da RD, me abstenho a discutir partidos, a discutir aquilo que eles vendem. O que eu posso dizer é que cada partido diz aquilo que é
o seu pensamento ideológico político, é a sua dimensão. É como igreja, nem todas as igrejas têm a mesma pujança. Há outras pequenas, há outras grandes, e há várias formas de transmitir a mensagem. Mas o que eu quero alertar aqui, há colegas dos partidos que ainda não sei por onde andam, pelo menos circular aqui na cidade de Maputo. Aqui. Receberam dinheiro da CNE, estão a comer, estão a se comportar como a Frelimo. Então, devem sair à rua, mesmo que andem em 2, 3 bairros, pelo menos andarem nas ruas, colar, usarem camisetes, ou por onde andam, ou é na igreja, seja onde for, devem vestir. Devem usar o fundo da CNE para fins eleitorais, não para ter mais esposas, casas por aí. Já ouviu o Daniel Chapa prometer? Bem, é assim, meu irmão. A Frelimo nunca pode prometer algo. Se está há 50 anos, por que em 50 anos não fez nada? O que a RD vai fazer, a primeira coisa, o Venâncio Montano vai entrar na Ponta Vermelha, a RD no Parlamento, juntamente com os partidos da oposição que estarão lá. Como a Nova Democracia, que exatamente, também nós. Como também o Podemos. A primeira coisa que vamos fazer, vamos processar o Chapo pelas suas empresas que não pagam impostos. E vamos levar esse senhor na cadeia, a primeira coisa. E a segunda coisa, temos que aprovar uma lei que vamos retirar toda a riqueza que a Frelimo tem. Esse país aqui, se nós retirarmos toda a riqueza, todo o dinheiro que roubaram do povo, vamos construir estradas, vamos fazer Moçambique sorrir. Em pouco tempo, nós temos dinheiro, está com esses senhores aqui. Quanto dinheiro tem, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos? Está-se a dizer aqui que os moçambicanos que têm, aliás, moçambicanos é que têm mais dinheiro lá, esses da Frelimo, do que alguns sul-africanos, malauianos e tanzanianos, não é? Juntos. Agora, o que é que significa? A RD entra, os outros partidos entram no Parlamento, o Venâncio na Ponta Vermelha. Primeira coisa é meter Chapo na cadeia. Primeira coisa é recuperar todo o dinheiro, é o próprio candidato da Frelimo, temos que meter Chapo na cadeia, primeira coisa. Segunda coisa, por vários motivos, está a usar fundos públicos para fazer campanha. E não só, tem empresas que não pagam impostos, estão a dilapidar os recursos minerais, estão a acumular riqueza. É só o povo moçambicano deve abraçar a RD. Então, nós vamos recuperar o vosso dinheiro. O da Frelimo que vai revolucionar, ele também diz que não, eu sou jovem, todos aqueles aí não aceitem nada, não ouçam o que dizem porque eles já são velhos. Eu que sou jovem conheço os reais problemas da juventude. Mas, meu irmão, como é que ele, na quantidade de um candidato, reconhece que a Frelimo ganha via roubo, mas diz que faz parte do jogo? E segundo, por que o Chapo não paga imposto nas suas empresas? Eu desafio o Chapo a vir em público e fazerem demonstrações daquilo que são, portanto, os valores que tem pago pelos de impostos para o Estado. Ele não paga imposto. E isso faz parte de todos os governantes da Frelimo. Temos o Pio Matos, está a dilapidar madeira. Estará lá também a pedir voto à população para o quê? Por que é que em 50 anos não fizeram nada? Muito obrigado. A RD e Venâncio na Ponta Vermelha e outros partidos, vamos meter esses na cadeia e recuperar todo o dinheiro que roubaram para a economia moçambicana voltar e recuperarmos a indústria. Quando me mandaste os temas hoje de manhã, eu fiz um pequeno exercício que eu acho que foi interessante. Foi pegar os manifestos dos vários partidos que estão a concorrer neste pleito, analisá-los e fazer analisá-lo ele de forma isolada e fazer uma análise comparativa entre ambos. Um dos primeiros problemas que identifiquei nos vários manifestos tem a ver com a estrutura, não é? A maior parte dos manifestos eles não tem uma má estrutura. Tem falta, por exemplo, de contextualização. Quero dizer o quê? Você está a fazer promessas na área da agricultura, ou saúde. Você tem que nos dizer qual é o contexto desta área. Quais são os dados que você sabe que existem sobre questões de saúde. Isso quer dizer o quê? Quantas crianças morrem por causa da desnutrição crônica? Qual é o rácio médico-paciente? Quer dizer, estou a dar alguns dados básicos. Contextualização. Exatamente. Antes de avançar com as promessas. Antes de avançar com as promessas. Tem que contextualizar. Tem que contextualizar a área em si. E depois
fazer o levantamento de problemas naquela área. Ok. Que você tem que alistar problemas X. E depois você coloca soluções. As minhas soluções na área da saúde são estas. E depois você coloca a seguir ações estratégicas para eu responder aos problemas que eu identifiquei e confirmar que as soluções que eu coloco são viáveis de fato. Então você vai nos mostrar ações estratégicas. E essas ações estratégicas são operacionalizadas por ações específicas. Ok. Então você coloca as ações específicas do que você vai fazer. E essas ações específicas, você depois tem que dizer onde vais buscar recursos para você implementar aquelas ações específicas. E você coloca. E depois, no final, você tem que dizer qual é o impacto que você espera de toda aquela estrutura que você colocou como promessa. Ok. Aí, se um partido faz isso, como de fato o Podemos fez, ainda que você governe e você não faça por alguma razão, as pessoas têm que relevar, porque você fez uma promessa Estruturante. uma promessa estruturada e estruturante. Exato. Você foi honesto, você foi ético, você foi Quando intelectualmente... Você aqui está a dar uma assessoria gratuita. Há pessoas que vão alterar os seus manifestos. Infelizmente já não podem, porque os manifestos já estão aí a serem discutidos. Ainda faltam 35 dias para a campanha terminar. E eu ainda vou falar mais. Aí estamos apenas no âmbito de fazermos a promessa em tanto que promessa. Mas esta promessa... ela tem que ser sustentada por um fio de pensamento. Porque você está a prometer a pessoas. E essas pessoas não estão na Ucrânia. Estão em Moçambique. Não estão na Suazilândia. Não estão no Ruanda. Estão em Moçambique. Qual é o contexto social e cultural, sobretudo, dessas pessoas a quem você está a fazer promessa? Você as compreende? Como é que elas racionalizam as ações da sua vida, as suas próprias aspirações? Então, como todos os manifestos que você avaliou ou analisou elas têm este vazio. carecem elas têm este vazio. Ok. Eu vou dar um exemplo. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Quando estamos a falar da questão da saúde, como é que as pessoas pensam a saúde? E como é que os programas governativos pensam a saúde? Eu concluí que os programas e todos os manifestos, eles olham a saúde do ponto de vista biológico. É tal conceito de saúde e doença baseada na biologia. Mas o nosso contexto de saúde e doença, nós como moçambicanos, como africanos, é baseado na biologia e na sociologia. Ok. Ou seja, a doença para mim como africano é saúde, biologia e o ambiente social. Isso significa o quê? Por exemplo, se eu tenho malária ou se eu tenho um inchaço na perna, de repente há uma razão biológica, mas está combinada com o fato, por exemplo, de eu não ter feito lobolo. Ou meu pai não fez lobolo. Ok. É aqui onde estamos a falar da necessidade de terapia holística e diagnóstico holístico. Não é? Precisamos de um sistema de saúde que pense na doença e na saúde, do ponto de vista biológico e social. Porque senão vamos investir muito num conceito de saúde e doença, numa base biológica, a tal científica, e ignoramos as nossas próprias realidades culturais. Que se o meu pai não fez lobolo da minha mãe, eu sou capaz de sofrer de uma diversidade de enfermidades. Porque o meu pai não cumpriu com uma regra cultural ou social. Exatamente. Nós ignoramos isso. Felizmente, por exemplo, algumas unidades sanitárias, por necessidade de alguns médicos, iniciativa de alguns médicos, já chegam e te dizem, eles fizeram-te análise, às vezes não detectaram nada, mas você vai sempre lá, estás doente. Você recomendam-te a medicina tradicional. Você vai lá da mesma doença. O médico vai te dizer, olha lá, vai lá na medicina tradicional para ver se resolve o seu problema. A ver se resolve o seu problema. Não deve existir isso. Temos que ter um sistema de saúde que desenvolva um novo conceito de saúde e doença.